se eu não me engano, as aulas de cardio estão começando às 8 ou às 8h30. Aí eu acho que fica bem corrido para dar duas aulas. Mas talvez tipo, dar uma aula e mais um tanto da próxima. É que as aulas elas têm começo, meio e fim, né? Então, se a gente só começa algumas e depois não termina, tem um risco da gente depois perder o fio da meada, né? É... Tem algumas aulas, Vitor, Fala. que, tipo, como o cardio a gente tá dando quebrado, Uhum, então tem semanas que muda, não é? Talvez na segunda, talvez no outro dia, talvez nesses dias daria pra ver, pra ter duas aulas. legal. Mas por enquanto, por exemplo, hoje, se eu não me engano, o professor de cardio cancelou a aula para fazer online no sábado, Entendi, entendi, entendeu? entendi. Tem essas intercorrências aí que acontecem, né? Eu também estou na correria, às vezes posso até em algum momento aí cancelar, né? Mas se vocês conseguirem antecipar e souberem, né? Eu tenho interesse em adiantar um pouquinho aí a disciplina e me programo porque agora essa parte de ortopedia do adulto é um pouco mais chata para mim, porque não lido com isso mais há algum tempo, então é um pouco mais custoso dar essas aulas, né? Agora a parte de ortopedia infantil né, é para debulhar, né? É o que eu domino, é o que eu faço no dia a dia, então é muito mais fácil de eu passar as informações para vocês, tá? De qualquer forma, se na segunda-feira ou mesmo no domingo, se vocês souberem aí que o professor vai cancelar, a gente tenta encaixar duas em uma. Daí eu dou uma aceleradinha para a gente fechar o conteúdo mais cedo, né? Que eu acho que é o interesse de vocês. Bom, então vamos começar a aula. Eu vou passar a aula aqui do PowerPoint, né? Como eu falei, façam de um jeito aí que eu fique em tela cheia para que vocês aproveitem o máximo possível do conteúdo ali. Então, a marcha humana é um tema bastante complexo. Existem inúmeras formas de dar essa aula. Tem gente que vai pegar mais por um conteúdo mais técnico. Eu acho que a gente não é diferente aqui, não deixa de ser técnico, mas é uma abordagem um pouquinho diferente do que vocês talvez se procurarem na internet vão achar, né? Então, geralmente as pessoas vão dar essa aula passando as fases da marcha. Então, a marcha ela tem basicamente duas fases e algumas subfases. Então, as duas fases principais são o apoio, em inglês a gente chama de stance, e o balanço, que em inglês a gente chama de swing. Então a gente tem uma fase de apoio e uma fase de balanço. Essas são as duas principais, né? E cada uma dessas duas fases tem subfases, né? Então a forma que as pessoas abordam a marcha é passando fase por fase e passando articulação por articulação, músculo por músculo, quais são as articulações e quais os músculos que são usados em cada fase. Então, isso é extremamente técnico. Eu arrisco dizer até que não tem relação propriamente com a ortopedia, mas tem uma relação com uma fisiologia da marcha, de laboratório mesmo de marcha, uma coisa mais científica, mas tangencia a ortopedia no dia a dia. Então, se você vê uma pessoa claudicando por algum motivo, você vai se interessar pela marcha dela, né? E é claro que algum subsídio que vocês tiverem para abordar esse problema vai ser útil para vocês também no seu dia a dia, né? Do generalista. Então vamos começar. Qual que é a abordagem então que eu vou adotar? É uma abordagem um pouco mais de física, que é um conceito talvez que vocês tenham um pouco mais frescos na memória, né? São conceitos que vocês estão trazendo do vestibular. Então, o primeiro slide aqui é sobre o que é equilíbrio estável e equilíbrio instável, tá? Então, devem ter visto isso em algum momento lá Só um pouquinho. Algum momento vocês devem ter visto isso nas aulas de física, né?
Então, tem aqui um objeto, e todo objeto tem um centro de gravidade, que é esse ponto G. Tá? Não é o ponto G lá, né? Você sabe. Então, tem um centro de gravidade. A gravidade, ela sempre aponta para o solo. Quando esse elemento aqui, esse objeto, ele fica apoiado e não cai, né? A gente diz que ele tem um equilíbrio estável. Então, ele pode ser até inclinado, mas se o centro de gravidade dele cair dentro da base, ele fica estável, ele não cai, tá? E quando o objeto, né, ele está mais inclinado e o ponto de gravidade dele, o centro de gravidade dele, cai fora da base, isso faz com que ele tenha um equilíbrio instável. Então, é o que propicia que ele caia, certo? Se a gente tomar isso aqui por base no nosso corpo, nosso centro de gravidade, ele passa pela frente da vértebra S2. S2, tá? E nós temos esse centro de gravidade, essa linha de gravidade passando fora do centro das articulações, do quadril, do joelho e do tornozelo, tá? Então, essas articulações, em relação à nossa linha de gravidade, elas estão num estado de equilíbrio instável. Instável, tá? É fundamental vocês entenderem isso. Então, se nós fôssemos seres desprovidos de musculatura, desprovidos de articulação, fôssemos uma caixa, o centro de gravidade nosso ia cair em cima da base e nós teríamos um equilíbrio estável. Mas nós não somos uma caixa, nós somos pessoas. Pessoas que têm articulações, essas articulações elas têm centros de rotações, e a nossa linha de gravidade ela não passa no nosso centro de rotação das articulações. Ela passa ao lado. E ao passar ao lado, ela promove um equilíbrio instável. Então ela vai a linha de gravidade ela vai tender. Deixa eu aceitar mais uma pessoa aqui. A linha de gravidade ela vai tender a desequilibrar as articulações, tá? Então, vamos aqui ao desenho de baixo. Vou passar lá. Essa imagem central aqui é o equilíbrio da pessoa ereta, né? Então, a pessoa está ereta, na postura ideal aqui, vamos dizer assim, né? O centro de gravidade ele passa atrás do quadril. Atrás do quadril. Então, ele promove no quadril um momento de extensão. Esse é o equilíbrio instável do quadril. Então, a articulação do quadril ela está à frente da linha de gravidade. E estando à frente da linha de gravidade, o momento resultante aqui de equilíbrio instável é de extensão do quadril. Tá? Para contrabalancear, aí que vem a pegadinha. Para contrabalancear esse equilíbrio instável, quem que atua sobre a articulação do quadril para manter ela estável? A musculatura. Então, se a gravidade empurra a articulação do quadril para extensão, é necessário que haja uma musculatura flexora que se contraponha a essa força para que a gente fique nessa posição ortostática. Entenderam isso, né? E na frente do joelho? Na frente do joelho, a linha de gravidade ela determina um movimento de extensão. Então, é necessário que a gente tenha uma musculatura flexora do joelho para que a gente tenha um equilíbrio dessa articulação. Então, a linha de gravidade ela promove uma instabilidade e quem vai tornar o nosso esqueleto estável é a ação da musculatura, dos ligamentos, dos tendões, etc. Tá?
Se nós inclinarmos, aqui são os exemplos extremos, né? Vamos partir aqui do movimento, de uma inclinação grande do quadril, né? Então vocês percebem aqui, ó, que a linha de gravidade, quando a gente está com o quadril flexionado, essa linha de gravidade ela passa bem à frente da articulação do quadril, do joelho e do tornozelo. Então, nesse caso aqui, o momento resultante de instabilidade que a linha de gravidade promove, por favor, desliguem aí o microfone. Então, o momento resultante de instabilidade é de flexão do quadril. Então, existe uma musculatura extensora do quadril, que é a musculatura glútea, que vai se contrapor a essa linha de gravidade para manter a gente equilibrado nessa posição. Então, os glúteos têm que se contrair aqui para que a gente consiga permanecer nessa posição. Então, a linha de gravidade vai exercer uma força e a musculatura glútea tem que dar a mesma força ou mais para se contrapor a esse equilíbrio instável. Tá? E aqui, nesse caso, onde a gente tem uma inclinação em extensão do quadril, a linha de gravidade ela passa atrás da articulação, bem atrás, e aí nesse caso a musculatura flexora do quadril que fica na frente, ela tem que exercer uma força tão grande quanto ou maior do que a gravidade para manter as pessoas estáveis nessa posição, tá? Então esse equilíbrio estável, essa manutenção do centro de gravidade em equilíbrio é feita pela contração das musculaturas e pelos ligamentos, tá? Então, esse é um conceito legal aí para vocês entenderem. Então, nosso centro de gravidade, só para concluir, ele passa à frente da vértebra S2. 2 centímetros à frente da vértebra S2. Guardem isso aí porque eu vou cobrar na prova, tá? Eu estou gravando essa aula, depois eu disponibilizo para vocês. Então, à frente da vértebra S2, 2 centímetros à frente, passa o nosso centro de gravidade, a nossa linha de gravidade que vem lá de cima em direção ao solo. Muito bem, então a gente tem um centro de gravidade. Mesmo nós sendo aleatoriamente diferentes, né? Tem uns que são mais gordinhos, outros são mais magrinhos, outros têm uma perna só, outros não, né? Tem as duas, uns têm um braço só, né? Então, assim, o centro de gravidade ele varia um pouquinho de pessoa para pessoa, mas, via de regra, passa na frente de S2. Esse centro de gravidade, ele tem deslocamentos verticais e horizontais. Muito bem. Então, vamos por partes, porque isso aqui também não é fácil. Então, quando a gente está andando, se vocês perceberem, maximizarem a percepção que vocês têm da própria marcha, vocês vão notar que a gente vai oscilar um pouco para cima e para baixo. Então, quando a gente fica apoiado num pé só, o nosso centro de gravidade está lá em cima. A gente chama isso de fase de médio apoio. É uma subfase da fase de apoio. E quando nós estamos apoiados nos dois pés, que a gente chama de fase de duplo apoio, nós temos a fase onde o nosso centro de gravidade está mais baixo. Então, a oscilação total de uma pessoa média é de 10 centímetros para cima e 5 centímetros para cima e 5 centímetros para baixo, totalizando, então, uma variação de 10 centímetros. Então, quando eu estou andando e eu apoio num pé só, o meu centro de gravidade está 5 centímetros para cima. Quando eu estou com os dois pés apoiados no solo, o meu centro de gravidade está 5 centímetros para baixo, tá? Uma oscilação, então, de 10 centímetros no total. Esse é o deslocamento vertical. E quando a gente anda também, o nosso centro de gravidade, ele se desloca horizontalmente. E esse deslocamento horizontal também é de 5 centímetros para a direita e 5 centímetros para a esquerda. Então, nós oscilamos o centro de gravidade tanto na vertical quanto na horizontal em mais ou menos 10 centímetros no total, né? Sendo que no vertical é 5 para cima e 5 para baixo, e no horizontal é 5 para a direita
e 5 para a esquerda. Aí vem uma grande conclusão. O aumento do deslocamento do centro de gravidade produzirá aumento do gasto energético na marcha. Então, qual que é a interpretação dessa frase? Quando nós estamos andando, se o nosso centro de gravidade deslocar-se mais do que 5 centímetros para cima ou mais do que 5 centímetros para baixo, é muito provável que nós tenhamos que recrutar a musculatura para equilibrar o centro de gravidade, para que a nossa marcha seja mais eficiente. Então vamos pensar. Nós temos lá a variação do centro de gravidade. Se o nosso centro de gravidade oscilar muito para cima e muito para baixo, do ponto de vista energético da marcha, isso é muito ineficiente. Então a gente precisa oscilar menos. Quem que vai modular isso? A musculatura. Então, por que se gasta mais energia se o deslocamento for maior? Porque a musculatura precisa trabalhar mais para tentar equalizar essa oscilação para menos, para que seja menos deslocamento. Entenderam? Então, a eficiência da marcha, do ponto de vista energético, ela depende desse controle modular que a musculatura faz. Então, se a nossa musculatura está ineficiente, ou se a gente tem algum problema estrutural que faz com que o deslocamento do centro de gravidade seja maior, do ponto de vista energético, a gente tem uma marcha ineficiente. Da mesma forma, a bacia ela oscila tanto para as laterais, quanto para cima e para baixo, quanto de rotações para a direita e para a esquerda. Então, quem controla isso é a musculatura. Se a gente tem algum problema estrutural que faz com que a nossa oscilação seja maior do que os 5 centímetros para a direita ou para a esquerda, a musculatura vai ter que trabalhar mais. Trabalhando mais, gasta mais energia e eu canso mais na hora de andar, ou então eu manco. Certo? Então, tudo na marcha, as alterações, né, a claudicação, elas têm a ver com esses dois conceitos, né? O deslocamento do centro de gravidade e por onde é que passa a linha de gravidade no centro de rotação das articulações. Se vocês entenderam esse conceito, é muito provável que vocês vão diagnosticar aí problemas da marcha com facilidade, pontualmente. Olha, aqui é no quadril porque o senhor quebrou, a sua articulação está um pouco deslocada, não está no alinhamento perfeito, então a tua musculatura trabalha mais, e aí você tem que gastar mais energia, aí você cansa, etc. Né? Então você tem subsídios para explicar para o paciente o que está acontecendo com ele. Então, vamos imaginar então uma fratura de fêmur, né? Uma pessoa que quebrou o quadril. Tem a musculatura glútea pouco desenvolvida, né? Ou hipotrófica por causa da fratura. Então, a pelve é nivelada pela musculatura glútea. O músculo glúteo está ruim, o que acontece? A pelve ela cai, né? E ela cai, o centro de deslocamento, né? O nível de deslocamento é muito maior do que 5 centímetros. Então, é nessa hora que a musculatura falha e é nessa hora que a pessoa claudica, porque não tem a força suficiente para nivelar a pelve na hora da marcha, tá? Então, espero que tenham entendido essa parte. Vamos adiante aqui. Ciclos da marcha. Então, o que é importante saber aqui? Tem alguns conceitos aí que de vez em quando caem em prova, né? Então, o que é uma passada? Pode ser até que eu cobre isso aqui porque é bem simples, né? Vamos primeiro pelo passo, né? O passo é o contato de membros diferentes ao solo. Então, aqui vamos ver em vermelhinho, ó, o membro inferior direito da pessoa. Ele está tendo o primeiro contato inicial ao solo. Então, ele vai aumentando a sua taxa de contato até o momento que fica só o dedão do pé ainda em contato com o solo. Quando o pé seguinte, nesse caso aqui, o esquerdo,
entrou em contato com o solo, isso é um passo. Então, um passo seria o momento ou a distância em que o pé direito teve contato com o solo e depois o pé esquerdo. Então, essas 4 fases aqui é o comprimento de um passo. Pé direito e depois o pé esquerdo no contato inicial. A passada seria os 2 contatos consecutivos do mesmo membro ao solo. Então, aqui está determinando, né, uma passada inteira. Ó. O pé direito em contato inicial e depois, na sequência, até lá no fim, tem o balanço, né? E aí o pé direito tem um novo contato. Então, a fase inteira aqui é a passada e o passo é pé direito e depois o pé esquerdo. Então, são 2 conceitos interessantes. E a cadência é a quantidade de passos por minuto. Né? Não existe aí uma cadência média, né? Porque as pessoas podem andar mais rapidamente ou menos, né? De acordo com o que tem de interesse delas. Né? Vamos passar aqui um pouquinho as fases, bem rapidamente. Eu não vou me ater, não. Porque eu não acho que seja tão interessante no nível do generalista. Então, aqui é a fase de apoio, ou stance, e a fase de balanço, ou swing. Então, para vocês já, né, observarem aqui, ó, a fase de apoio ela é maior. Então, ela corresponde a 60% da passada, certo? E a fase de balanço ela é menor, ela corresponde a 40% da passada. Muito bem. Então, o que acontece quando a gente acelera a cadência? Ou seja, quando a gente aumenta a velocidade. Quando a gente aumenta a velocidade, nós temos a tendência a diminuir a fase de apoio e aumentar a fase de balanço. Tá? Então, a gente vai reduzir o tempo que nós ficamos com o pé apoiado no solo e aumentar o tempo que nós ficamos com os pés afastados do solo. Tá? Então, quando a gente corre 100 metros rasos, o Usain Bolt, esse cara, ele voa, literalmente. Então, ele dá uma passada e os outros, em algum momento, nenhum dos pés dele estão no chão. Então, ele coloca um pé, dá um impulso, em algum momento, os 2 pés estão em fase de balanço. Ele em nenhum momento fica com um pé só no chão, né? Com os 2 pés no chão. Muito difícil. E aquela marcha atlética que vocês devem ter acompanhado já, motivo até de chacota aí nas Olimpíadas, né? Qual que é o conceito dela? Né? Por que ela é uma marcha atlética e não é uma marcha normal? Né? Por que isso é uma modalidade olímpica? Então, na marcha atlética, as pessoas não podem, em hipótese alguma, ter os 2 pés fora da fase de apoio. Então, não pode correr. Quando você corre, se pressupõe que em algum momento os 2 pés vão ficar flutuando. Na marcha atlética é proibido isso acontecer. Então, o pé direito tem que estar apoiado. Na hora que o pé direito estiver saindo, o pé esquerdo tem que estar apoiado. Por isso que chama marcha atlética. Quanto mais rápido a pessoa fizer isso, quanto mais rápida for a marcha dela, a cadência dela, mais ela vai ser vitoriosa. Mas ela tem que respeitar o fato de pelo menos um dos membros inferiores estar em contato com o solo, tá? Então aqui vocês conseguem, pela figurinha, entender bem, né? Ele não pode acelerar demais, porque se ele acelerar demais, ele vai ter em algum momento os 2 membros em balanço, e isso é corrida, não é marcha atlética. Muito bem. Então nós temos uma fase de contato inicial. Quem dá o primeiro contato ao solo sempre é o calcâneo, pelo menos nas pessoas normais. Depois a gente vai ter um rolamento. O calcâneo vai ter o contato e o restante do pé também. De repente a gente vai começando a fazer uma flexão plantar do tornozelo até que nosso dedão do pé está prestes a sair do solo. Essa é a última fase de apoio. Depois que o dedão do pé do hálux sair do solo, nós vamos entrar no swing, no balanço. Vamos ter uma flexão do joelho,
depois uma extensão progressiva do joelho, até que a gente vai estender o joelho o suficiente para encostar o calcâneo de novo no chão. Então, essas figuras elas são autoexplicativas, né? Não preciso me alongar muito, mas é bem complexo, porque envolve uma série de mecanismos articulares e musculares que talvez seja um pouco aprofundado demais para vocês, tá? Então, nós temos duas fases, né? O apoio e o balanço. E só para vocês exemplificarem um conceito que eu falei anteriormente, né? Quando nós estamos com os dois membros apoiados, ó, o nosso centro de gravidade está um pouquinho mais baixo. E quando a gente está com um membro só apoiado, o nosso centro de gravidade está mais para cima, né? Então vocês conseguem perceber esse deslocamento vertical do centro de gravidade aqui nessa imagem. Com os dois membros apoiados, centro mais baixo, os 5 centímetros mais para baixo, né? E com um membro só, os 5 centímetros mais para cima. Então aqui demonstra o deslocamento vertical. Vamos adiante. Mais um slide extremamente técnico, né? Então, como é que a gente mede a eficiência da marcha, né? Quanto maior a velocidade e o menor gasto de energia. Então, para a gente ter mais velocidade, a gente precisa ter uma musculatura íntegra, né? E para eu ter o menor gasto de energia, eu preciso ter uma modulação, controle eficiente dos deslocamentos do centro de gravidade, tanto na vertical quanto na horizontal. Existem alguns mecanismos que são estruturais, né, do esqueleto, que favorecem essa redução do deslocamento do centro de gravidade. Então, por exemplo, a rotação pélvica, a inclinação pélvica e a lateralização pélvica. Então, lembra lá que eu falei anteriormente, né? A rotação pélvica, uma rotação, a pelve vai para frente e para trás. Para frente, para trás. Para frente e para trás. Quando a gente anda, a inclinação pélvica, para a direita e para a esquerda, para a direita e para a esquerda, né? E a lateralização pélvica também, para a direita e para a esquerda, para a direita e para a esquerda, né? Então, essa movimentação que a pelve tem, ela consegue reduzir o deslocamento horizontal e vertical do centro de gravidade, e isso ajuda a gente a ter uma marcha mais fluida, mais harmônica, né? Outros mecanismos. A flexão do joelho após o contato inicial, ela diminui o impacto do contato inicial, o movimento do joelho, né, e do tornozelo suavizam o deslocamento do centro de gravidade. Então, todas as articulações, de uma forma geral, elas atuam na marcha na tentativa de suavizar, de reduzir o impacto, ou então de reduzir o deslocamento do centro de gravidade. Então, o conceito mais importante, na minha opinião, para vocês entenderem se a marcha é eficiente ou não, é a harmonia que ela tem e o quão eficiente é o nosso esqueleto, a nossa musculatura, os nossos tendões, os nossos ligamentos, de estabilizar essa fluidez, essa harmonia, de fazer com que o nosso centro de gravidade não se reduza, não se desloque tanto, tá? Muito bem. Para finalizar essa parte, depois eu tenho um pequeno exercício. Fatores, então, que reduzem a eficiência da marcha, né? A fraqueza ou contratura muscular, por motivos óbvios, né? Então, se a gente tem uma musculatura que está dura, ou então que ela está fraca, ela não consegue fazer a modulação do centro de gravidade e a gente vai ter uma eficiência ruim. Ou a gente vai ter que recrutar outras musculaturas para fazer o papel daquela que está fraca. E aí você gasta mais energia, fadiga aquela musculatura, tem dor, etc, né? A rigidez ou a hipermobilidade articular. Então, na rigidez, por motivos óbvios, né? Você não tem aquela suavização que o joelho promove, a suavização que a bacia promove, ou o tornozelo, etc. E a hipermobilidade também, porque se a pessoa tem uma frouxidão ligamentar, é sinal que a linha de gravidade atuando sobre a articulação vai causar um momento de força muito maior.
E esse movimento de força maior vai ter que ser neutralizado por uma musculatura. Então a musculatura vai ter que trabalhar mais, ela vai ficar sobrecarregada e as pessoas podem ter dor, né? Perda de equilíbrio ou coordenação, problema neurológico, né? Você pode então ter uma dificuldade de marcha porque você não tem equilíbrio. Então você se sente inseguro e a tua musculatura tem que trabalhar mais para que você não caia. Então, o seu centro de gravidade ele tem que ser mantido numa certa posição para que a sua marcha aconteça. E aí você, quando tem um déficit de equilíbrio ou coordenação, com certeza você vai ter uma fadiga e vai ter uma marcha ineficiente. Perda de partes dos membros inferiores, né? Uma amputação, por exemplo. Isso é óbvio, né? Que vai fazer com que a pessoa tenha um prejuízo. Ah, mas eu perdi o dedão, o hálux. O hálux é importante, a parte final do impulso que a gente dá na hora de andar, nessa parte aqui, ó, é o hálux, o flexor do hálux. Não tem um hálux para ver se você não manca. Manca também, né? E uma das causas principais de claudicação, de perda de eficiência da marcha, é a dor. Então, o paciente tem dor em alguma articulação ou na musculatura, ela vai preservar aquele pedaço ali, né? E aí acaba tendo dor, tá? Acaba tendo uma marcha claudicante. Deixa eu passar um exercício aqui para vocês, eu vou fazer ele comentado, né? Então, isso aqui é uma figura, é uma figura muito importante para nós dentro da ortopedia infantil. Tá? É uma criança com paralisia cerebral do tipo diplégica, ou seja, os membros inferiores acometidos. E na diplegia espástica, que é o caso desse paciente aqui, a gente vai perceber que esse paciente ele tem dois problemas principais. Uma contratura em flexão dos joelhos e uma contratura em flexão dos quadris. E uma contratura em flexão plantar dos tornozelos. Tá? Então, o centro de gravidade, aqui eu desenhei essa linha vermelha para mostrar, ele está passando à frente do quadril e atrás do joelho. Então, o que a linha de gravidade promove no quadril? Promove um momento de força ou de rotação flexora. Então, o quadril aqui ele tende a ser flexionado. E atrás do joelho? A linha de gravidade vai exercer uma força de rotação flexora. Então, nós vamos ter flexão do quadril e flexão do joelho. Na diplegia espástica, o principal problema que nós temos é na musculatura flexora do joelho, nos isquiotibiais. E muito pouco nós temos de comprometimento, pelo menos nos casos iniciais, da musculatura tricipital, do tríceps oral. Então, quando a criança está com a diplegia espástica e ela adota essa posição de flexão do quadril e do joelho, secundariamente, ela faz uma flexão plantar do tornozelo para equilibrar o centro de gravidade. Então, é o que essa criança está fazendo. O problema principal dela é na musculatura flexora do joelho, então ela flexiona a contratura em flexão dos joelhos, então ela flexiona os joelhos. Consequentemente, o quadril também fica flexionado e, secundariamente, ele precisa fazer uma flexão plantar do tornozelo para manter o centro de gravidade e ele ter uma marcha, né, bípede, ortostática, tá certo? Então, ele não tem uma contratura real em flexão plantar do tornozelo. É uma reação que ele faz à contratura de flexão dos joelhos. Então, o que acontece? Existe um grande problema que alguns ortopedistas gerais, eles observam a marcha apenas do ponto de vista do tornozelo e do pé. E aí eles vão ter uma tendência a querer alongar o tendão de Aquiles. Por quê? Porque visivelmente o problema principal da criança aparenta ser
o fato dele andar na ponta do pé. Quando o profissional faz o alongamento do tendão de Aquiles, ele causa um desequilíbrio na criança. Por quê? Porque ele ficava na ponta do pé, para equilibrar o centro de gravidade. Quando eu alongo o tendão de Aquiles e o tendão de Aquiles perde força, essa criança tem uma tendência a cair. Por quê? Porque a força do tríceps do Aquiles era usada para manter o centro de gravidade. Quando você enfraquece esse tendão, prevalece então a musculatura flexora do joelho e do quadril, e aí essa criança tende a cair para frente, tá? Então, se você não souber alguma coisinha de como é que se comporta, como se comportam as articulações de acordo com a linha de gravidade, tem risco muito grande de você cometer uma iatrogenia, tá? Então é muito importante algumas coisinhas vocês saberem, né? Então, no paciente com diplegia espástica, não se alonga o tendão de Aquiles, a não ser que a gente tenha realmente uma certeza de que tem uma contratura grande em andamento, porque senão você tem o risco da criança cair por conta dessa iatrogenia. Muito bem. Vou passar aqui brevemente para vocês alguns tipos de marcha. Tá? Vamos começar aqui com a marcha em Trendelenburg. Então, a marcha em Trendelenburg, ela é comum nos pacientes com insuficiência do glúteo médio, como, por exemplo, nos casos de pós-operatório de prótese de quadril, fraturas do nível do fêmur proximal, necrose vascular da cabeça do fêmur. Então, tem uma série de doenças possíveis aí de nós termos marcha em Trendelenburg. Então, vou mostrar um videozinho aqui para vocês darem uma olhadinha, né? Ó. Ele vai repetir várias vezes aqui, né? Quando a pessoa pisa com o membro inferior direito, a pelve do lado esquerdo ela tem uma queda, ó. Tá vendo? Bem sutil nesse caso, mas é evidente, ó. Apoiou? Então, quem cai é a pelve do lado esquerdo. Mas quem está fraco é o músculo glúteo médio do lado direito. Então, o músculo glúteo médio do lado direito, deixa eu só sair desse looping aí. O músculo glúteo médio do lado direito, ele está fraco. Então, ele deveria equilibrar a pelve. Ele deveria manter o nivelamento da pelve. Então, esse músculo aqui está machucado. Ele deveria fazer o nivelamento da pelve. Então, como ele não faz, a pelve do lado esquerdo cai. Quando a pelve do lado esquerdo cai, o que acontece com o centro de gravidade? Ele se desloca verticalmente mais do que aqueles 5 centímetros que ele deveria se deslocar. E a tradução clínica disso é uma marcha alterada. Nesse caso, tem até nome. É a marcha em Trendelenburg. Por quê? Porque se sabe que essa característica clínica dessa marcha tem a ver com a insuficiência do glúteo médio. Então, quando o paciente apresenta essa marcha, é conhecida como marcha em Trendelenburg, mas a interpretação é a insuficiência do músculo glúteo médio, né? Então, a tendência da pelve é cair, e aí a bengala vai aonde, né? A muleta vai aonde? Ela vai do lado que está caindo. Então, tem uma força que implica em uma queda, a bengala é uma força contrária que vai implicar num equilíbrio, né? Vai retornar ao equilíbrio, o nivelamento da pelve. Então a bengala ela tende a fazer o quê? A corrigir o deslocamento do centro de gravidade na vertical, favorecendo a marcha, tentando tornar ela um pouco mais harmônica, um pouco mais fluida. Adiante. Então a bengala ela é um tipo de órtese. Muito bem.
Essa aqui, já está passando o vídeo ali, ela é uma marcha de uma pessoa que tem um membro mais curto que o outro, né? Então, nesse caso, ela tem um membro inferior esquerdo mais curto, e aí ela tem uma tendência a inclinar. Opa, sorry. Ela tem a tendência a inclinar o tronco dela em direção ao membro inferior mais curto, tá? Então, essa é uma marcha também ineficiente. O deslocamento do centro de gravidade dela é maior. E aí, o que vocês fariam para corrigir isso? Uma palmilha. Então, a palmilha nivela a pelve, reduz o deslocamento vertical do centro de gravidade e a pessoa anda de forma mais fluida, né? Então, essa é uma lógica. Próximo slide é do paciente que eu mencionei ali com a marcha em agachamento, né? Então, paciente que tem uma contratura em flexão dos joelhos, uma contratura em flexão dos quadris. Nesse caso aqui, ele tem uma marcha relativamente razoável e existem algumas órteses onde a gente consegue adaptar e usar a força de flexão do joelho para fazer um impulso maior na marcha, né? Então, nesse caso aqui tem uma tala de reação ao solo, é uma tala bem específica, e a gente consegue converter forças de flexão em forças de extensão, e esse paciente consegue ter uma recuperação, uma qualidade da marcha melhor. E para a gente finalizar essa aula, aqui nós temos a última marcha mais comum, que a gente chama de marcha do pé caído, ou drop foot, que é sobre o contato inicial do pé na marcha, né? Então, o normal, que é o pé direito ali, ó, é você ter um contato primeiro com o calcânio e depois ter um rolamento, ó, observe. Então, primeiro o calcânio. Já no pé esquerdo, que tem o drop foot, você vai ver o antepé em contato primeiro com o chão, ó. Ele põe toda a planta do pé no chão. O normal é calcânio e depois rolamento, depois antepé. Nesse caso ali, o paciente põe todo o pé ou o antepé primeiro no chão. Então, é um tipo de marcha que tem relação com a fraqueza do tibial anterior, que é o dorsiflexor do tornozelo, que deveria ser responsável por puxar o pé para cima para que a gente consiga fazer o contato inicial com o calcânio. Então, uma marcha com o pé caído poderia ser tratada com uma tala suropodálica, que é uma tala que mantém um ângulo fixo do tornozelo. E aí isso evita a ineficiência da marcha. Tá? Pois bem. Bom, pessoal, é uma aula bem técnica, é uma aula bem complexa, é uma aula difícil, às vezes alguns conceitos são bem complicados, né? É difícil até para ortopedista geral compreender muitas vezes, mas o que fica aqui dessa aula para vocês é sobre o centro de gravidade e a ineficiência da marcha, ela está associada então a um deslocamento excessivo desse centro. E tudo que é excessivo tem que ser corrigido de alguma forma. E quem vai fazer essa correção é a musculatura. Então, a nossa marcha se torna menos eficiente do ponto de vista energético caso nós tenhamos um deslocamento muito grande do centro de gravidade e a nossa musculatura tenha que se sobrecarregar para compensar e modular esse movimento excessivo. Tá? Eu vou abrir agora para perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, é o momento agora de fazer. Todo mundo ouviu bem aí a aula? Ficou bom o áudio? Ficou, professor. Tudo certo. Obrigado, Marina. Obrigado. Então eu vou finalizar aqui.
A aula ficou gravada, tá? Eu vou colocar no Dropbox e fica disponível para vocês aí. Lembrando então que a nossa prova é no dia 13 de junho. E vou cobrar algumas questões mais simples daqui da aula de marcha. Talvez tenha algum exercíciozinho para fazer ou não, mas no dia lá vocês vão saber, tá? Vejam a aula mais de uma vez, que eu acho que vai ser bem proveitosa para vocês também no futuro. Grande abraço a todos, até segunda que vem. Obrigada, prof. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau.